Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 30 de novembro, Ibovespa fechando aqui o dia com alta de 1,51%, depois da forte queda do pregão de ontem. Aqui fica dentro de uma característica ainda de um movimento de subida, depois de ter feito esse movimento aqui para cima, esse movimento para baixo, gera aqui uma sinalização forte para cima, mas continua sem perder a mínima desse fundo. Então está dentro de uma característica de movimento de alta. A perda da mínima do pregão de hoje é que reforça uma chance de acabar com esse movimento de alta e iniciar aqui um movimento para baixo, quebrando aqui esse fundo levemente ascendente aqui do gráfico diário. Quando eu falo levemente ascendente, ainda considerando aqui esse forte movimento de baixa. Então tivemos aqui no mês, o mês encerrando no pregão de hoje, mês aqui apresentando uma queda no Ibovespa de 4,65%, um mês mais difícil para as operações, principalmente de swing trade, e propriamente para day trade também, desafiador na questão da volatilidade que tivemos e nesse movimento, principalmente a partir desse ponto aqui, onde o cenário ficou mais travado, seja mesmo de direcionamento no movimento para o gráfico diário, ou mesmo no gráfico intraday, um pouco mais travado para as operações de day trade. Olhando aqui para o mini índice, no mini índice recomendei hoje algumas operações. No pregão de hoje recomendei primeiramente esta compra aqui, depois da abertura com forte gap de alta. Essa compra chegou a andar um pouco aqui para cima, depois ficou um pouco mais travado, já tinha reposicionado o stop para esse nível aqui, se perdesse a mínima desse candle, depois reposicionei para a perda da mínima desse candle. Esse stop então, já um stop de proteção foi acionado, apresentando aqui um leve ganho de 0,6%, 0,04% no capital total. Depois disso, recomendei uma operação de venda, depois que já tinha gerado esse movimento para baixo, gera esse movimento de subida. Esse movimento de subida não consegue superar essa máxima aqui, pelo menos no primeiro momento. Recomendei venda, já tinha gerado esse candle, e se esse candle aqui que estava vindo aqui para cima voltasse para baixo da mínima deste aqui, acionaria a entrada. Aí acionou a entrada, só que quando acionou a entrada, nesse candle seguinte, esse candle seguinte ele vem e perde essa mínima aqui, que é de 660. Então essa mínima, quando foi perdida, eu já mandei a mensagem. É importante que ganhe força para baixo dos 660. Na realidade, assim, a mensagem foi: posso encerrar antecipadamente essa operação caso o mercado não ganhe força, ou seja, o mini índice não ganhe força para baixo dos 660. Então eu fiquei monitorando num gráfico de 2 minutos. O gráfico de 2 minutos terminou gerando um candle com a formação semelhante de um martelo, ou seja, muito próximo do fechamento de 660, e aí quando supera a máxima desse candle no gráfico de 2 minutos, eu já envio a mensagem de operação encerrada, basicamente aqui no 0 a 0, essa segunda operação do dia. Então, essas foram essas operações do dia. No pregão de hoje, no mini dólar, não cheguei a recomendar a operação. Dia mais travado, principalmente no intraday aqui do mini dólar. Vou colocar aqui no gráfico do mini dólar, indefinição bem grande, olhando principalmente o gráfico de 60 minutos. Então, não cheguei a recomendar nenhuma operação, fiquei mais no mini índice no pregão de hoje. Fechando aqui uma questão do mês, aqui está o relatório das recomendações do mês de novembro. Então foram 63 operações recomendadas, com a taxa de acerto de 51%. Nas ações, o resultado final, olhando só o percentual do ganho menos perda, foi menos 1,72%. Isso representou uma redução de menos 0,24% no capital total. O ponto positivo foi mais as operações nos futuros, principalmente no dólar, no mini dólar. Então gerou aqui o somatório do resultado das operações 2,38%, e isso representando um crescimento de 2,27% no capital total. Então, no final das contas, somando o resultado das ações com as operações dos futuros, no mini índice e no mini dólar, tivemos aqui um crescimento de 2,04% no capital total. Então aqui tem um resumo dos resultados em cima do mini índice e do mini dólar. Então foram poucos pontos aí de saldo no mini índice, 245 pontos, taxa de acerto por volta de 53,8%. E aqui a relação risco-ganho obtida no mês, um mês mais desafiador, principalmente aqui no mini índice. Isso representou, o resultado do mini índice representou um crescimento de 0,44% no capital total. E do mini dólar, o resultado representou, como eu disse, o mini dólar foi mais interessante, 1,83% de crescimento no capital total, saldo de 66 pontos aí no mês. Foram 9 operações positivas, 6 negativas,
total de 15 operações executadas. Enfim, a dificuldade, como eu disse logo no início da videoanálise sobre o day trade, um mês desafiador, foi encaixar mais operações, ter mais operações no mês. Então foram menos operações no mês, mas ainda assim gerando um crescimento no capital total, e a taxa de receita que foi de 60%, e isso representando um risco-ganho nas operações em torno de 2,6, ou seja, uma boa relação risco-ganho em cima das operações do mini dólar. A rentabilidade então obtida no mês foi de 2,04%, no acumulado no ano 50,8%. E aqui a curva do capital, considerando aí desde agosto de 2010 até o final deste mês, novembro de 2016. Então está aqui toda a curva do capital dentro do meu perfil. Busco trabalhar com drawdown mínimo possível, ou seja, sem volatilidade muito grande para baixo. Pode passar um período um pouco mais travado, mas o meu foco sempre está com essa curva do capital indo um pouco mais para cima, com a boa gestão de risco. Esse relatório está disponível aqui no meu site. Aqui do lado direito você pode acessar essa página onde tem as recomendações. Na realidade é uma forma de você entrar aí nas recomendações. Aqui você clicando nesse link, e aqui você vai ter acesso aos relatórios, seja desse mês de novembro de 2016, como também dos meses anteriores. E aqui também você tem como os procedimentos para que você possa receber essas recomendações aí no seu celular ou computador por um período aí de forma gratuita. Na sequência temos então aqui para falar das ações. Vamos lá para a PETR4, gráfico diário da PETR4, alta de 9,14%, proporcionada basicamente no leilão já na abertura do pregão. Então abre aqui forte para cima, já com alta superior a 8%, e termina fechando o dia com alta de 9,14%. O que nós tivemos então aqui nesse pregão, uma formação forte de fundo ascendente na PETR4, desmontando aí a tendência de baixa, ou seja, trazendo mais para uma tendência de alta, mas com relevância menor, por estar toda aqui dentro desse movimento para baixo. Mas enquanto não voltar a perder a mínima desse fundo, segue com essa configuração. A mínima desse fundo localizada em R$ 14,59. A partir desse momento que ela gerou já uma sinalização de uma possível compra, abrindo acima do patamar dos 15,38 que foi da máxima pregão de hoje, dificultando qualquer tipo de entrada, ou seja, entrando um pouco mais acima, dentro do cenário ainda um pouco mais contrário, eu ficaria mais voltado a se buscar compra em cima desse ativo se houver algum recuo aqui no G60, esse recuo não sendo muito grande, trazendo a possibilidade de compra de fundo ascendente, tentando pegar um pedaço a mais aí de um movimento de subida no gráfico diário. No mês, a Petro terminou apresentando queda de 9,55%, ainda bem que houve essa alta de 9,14%, que estava bem pior a situação da Petro em termos de resultado no mês, até o pregão anterior. Então, olhando aqui, lembrando que a Petro, no gráfico mensal, ela anulou a tendência dela de baixa, pensando no longo prazo. Então, alguns meses aqui, seja uma correção mais lateral, uma correção, um movimento de baixa, traria a expectativa maior de retomada da tendência de alta de longo prazo para a PETR4 após um fundo ascendente. Isso acontecendo mais para 2017. Vale 5, pregão de hoje, queda de 3,04%, ativo vindo aqui para numa configuração de um movimento de baixa, uma correção contra a tendência de alta, ou seja, a correção deste movimento de subida. Se esse movimento não ganhar muita força para baixo, traz ainda a chance de se buscar compra de fundo ascendente, dependendo da configuração que vai apresentar no gráfico semanal a partir da próxima semana, ou seja, mais 2 pregões para fechar esta semana. No mês, a Vale foi muito bem, assim como o mês passado, uma alta de 23,85%, também assim como a Petro já anulou sua tendência de baixa de longo prazo, já ficando com a configuração um pouco mais voltada para uma tendência de alta de prazo maior. Depois disso temos para falar de Sambi11, ativo que nesse momento apresenta aí uma tendência de alta, fez um movimento muito forte para cima, nesse momento vai fazendo aqui uma correção, se essa correção se estender um pouco mais para baixo, ainda ficaria atento para buscar uma compra de fundo ascendente, mas não descartaria a possibilidade ainda de arriscar uma compra se essa ação conseguir superar a máxima do pregão de hoje em R$ 28,64, a máxima de ontem R$ 28,65. Então seria uma alternativa de entrada. CSMG3 da mesma forma, já tinha comentado esse ativo há alguns pregões anteriores, mas não gerei ainda uma compra para esse papel. Se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de compra na expectativa de sair de toda essa região aqui de resistência em definitivo, faz um movimento forte para cima,
gera aqui uma correção no tempo, um movimento mais lateral, e trazendo a possibilidade de engatar um novo movimento de subida a favor aqui num gráfico semanal de um rompimento de uma lateralização bem longa na CSMG3. E por último, Brasil Foods, encerrei a posição da Brasil Foods, ela caiu hoje 1,32%, abriu primeiramente lá em cima, abriu aqui para cima, veio aqui para cima fazendo uma máxima em 53,35, fiquei acompanhando bastante o intraday do ativo. Então fez esse primeiro candle no dia, um candle um pouco mais travado, o segundo tenta ali, o segundo e o terceiro tenta gerar uma nova máxima no dia, mas termina ficando travado em cima de um patamar de resistência que deveria ter voltado para cima para manter a posição. Já tinha até mencionado que a perspectiva já tinha reduzido em cima desse papel. Então, quando a ação, eu já tinha reposicionado até o stop aqui para 52,45, mas optei por encerrar essa ação quando ela perde a mínima desse candle de alta aqui em R$ 52,66. Se a gente olhar para um gráfico de 15 minutos, isso representava aqui um fundo ascendente no dia, fez esse movimento, esse aqui para baixo, esse para cima, e quando vem a perder esse patamar, eu opto por encerrar essa posição aí comprada em cima da BRFS3. Isso representou aqui na BRFS3 essa operação uma perda de 1,4%, capital total menos 0,26%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.